Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estamos aqui na nossa roça, que era a roça de Giló, há uns 6 meses atrás, que a gente abandonou ela, ficou uns 2 meses abandonada, e cerca de uns 3 meses atrás eu decidi que passar a roçadeira. Tem até vídeo no canal aí mostrando como é que ficou aqui a roçadeira, e gradeamos 2 vezes. Vocês podem ver aqui, ó, que a gente gradeou, passou por cima os restos dele aí, ficou só a terra. Como a terra estava seca, a grade não afundou muito, mas e também não conseguiu arrancar os pés tudo, né? E lá para meados de setembro, mais ou menos, deu uma chuva, a gente passou a grade novamente, e aí a gente conseguiu arrancar muitos pés, ó. Tá vendo? Com raiz, muitos pés de Giló. Só que como eu não tinha planejamento para plantar nada aqui na área, eu acabei deixando aí parado. E aí teve algumas chuvas aí em setembro e no começo de outubro aqui na minha região. E aí o que aconteceu? O Giló brotou. Aqui também tinha uma plantação de maxixe, né? No meio do Giló, 2 carreiras, como vocês podem estar vendo aí. Nasceu tanto que a gente teve que raliar para não ficar ruim na hora de colher. Não tinha intenção de plantar nada aqui. Então acabou que nasceu o Giló aí. Depois de roçado com o trator e gradeado 2 vezes, eu acabei deixando, né? Só que o resultado disso surpreendeu a mim. Creio que vocês também vão ficar surpresos aí assistindo esse vídeo, que essa roça aqui a gente colheu ela 6 meses, tá? Essa roça de Giló. A gente chegou a colher ela aí 6 meses. Tinha 2 meses que estava abandonado. E aí, para minha surpresa, após a chuva, ela brotou e eu deixei aí, né? Que eu não tinha intenção de plantar nada aqui. Foi ficando e eu pensei, depois eu passo o trator. Só que os pés de Giló, como a terra estava muito bem adubada, foi criando corpo, né? Foi criando corpo. E aí o que aconteceu? Ele ficou um pouco raleado, porque vocês lembram que era de 2 pés e estava muito próximo. Então, devido a estar muito próximo, eu não fiz desbrota. E aí ele ficou muito fechado. Na hora de combater ácaro, ácaro e mosca branca, eu tive muito trabalho aqui. Eu fiz vários vídeos explicando para vocês. E aí ele ficou meio raleado agora. Rebrotou com muita força. E eu decidi cuidar, né? Peguei o cama de frango, como vocês podem estar vendo aí, ó. Arranquei, ralhei o maxixe, deixei as moitas aí no espaçamento certo. Lá em cima, onde vocês estão vendo amarelo ali, também tem mais 6 carreiras. Aqui é porque eu passei o herbicida, tá? Deixei só a carreira de maxixe, ó. Vocês não vão conseguir ver direito agora, mas ele já tá formando já também, ó. Então são 6 canteiras aqui no meio do mato aí que já tá, que eu fiz a dessecação. Fiz com Roundup, tá? Bem devagarzinho para não ter o respingo aí na folha e prejudicar. Fiz adubação com esterco de galinha. Resultado, é isso que você está vendo aqui. O Giló era 4.000 pés. Devo ter algo em torno aqui de 2.000 pés agora, na mesma área que era 4.000, com espaço. Vai ser melhor a produção devido ao espaço, tá? O maxixe ele é rasteiro. A gente já colheu aqui com o Giló fechado, a gente tava colhendo maxixe no meio dele também. Se botar alguns vídeos aí no canal, vocês vão ver aí, colheita de maxixe e Giló aqui no meio. E para minha surpresa, né, a qualidade do Teresópolis gigante continua gigante e continua com a qualidade. Olha só o brilho, tá? Olha aí, ó, cada broto do mesmo jeito, a mesma sequência que de quando eu plantei. Só que aqui a diferença é que essa é um plantio mais aleatório que vocês vão ver no YouTube. Que essa roça aqui eu quis acabar com ela, né? Tava abandonada. Passei a roçadeira, ficou só o toco, depois passei a grade 2 vezes para arrancar. E de fato nós arrancamos muitos pés. Aqui, ó, aqui essa parte aqui não tem maxixe. Então eu vou passar, eu já passei o herbicida aqui no meio, tá? Só que eu passei hoje, então não vai estar, vocês não vão ver que ele não está dessecado, tá? Então ele vai começar a dessecar daqui 2, 3 dias, que é o Roundup que eu tô passando aqui. Não o Roundup líquido, é o Roundup em pó, então ele é mais rápido. Essa parte de baixo aqui também tem mais 6 carreiras de maxixe, ou seja, são 30 ao todo de maxixe. E eram 13 de Giló.
E vamos ter aí duas roças aleatórias, que eu não plantei nenhuma. Lembrando que esse machixe aqui, ele nasceu aqui devido ter um plantio anterior. E como eu gradeei duas vezes, a semente esparramou na terra inteira, né? Então a gente só fez o raleio de onde a gente queria. E ficou as carreirinhas certinhas. A gente fez a meia lua ali, ó, adubou e eu passei o herbicida. E o resultado é esse que vocês estão vendo aí, ó. Lembrando que a gente pegou duas chuvas de granizo, como eu fiz vídeo anterior na vagem e no pepino. Vocês podem estar vendo aqui também, ó, na folha do jiló, onde o granizo pegou. Foram duas chuvas aí bem pesadas de granizo, tá? E graças a Deus, como eu falei para vocês, não tivemos prejuízo aí de perder lavoura, né? Muito pelo contrário, né? Eu ganhei uma lavoura, né? Uma lavoura muito boa, tá? Muito machixe a gente vai ter aqui. E muito jiló, porque ele está bem espaçado, aí tem uma ventilação boa. O machixe está com muito vigor. A planta, quando ela nasce assim, a semente no próprio terra aí, quem tem experiência sabe, nem doença não dá, olha só, pra você ver. Tem uma mancha de míldio, nada, nada, nada. O machixe costuma dar aquelas manchas amarelas de míldio. Olha que coisa mais linda, verdinha. Para não dizer que eu não bati veneno aqui, eu bati veneno aqui uma vez. E tem mais ou menos... Tem uns 15 dias que esse machixe brotou aí. E o giló tem uns 30 dias mais ou menos que ele brotou. Ele foi desenvolvendo aos poucos aí, sem irrigação. Como eu decidi cuidar dele, que eu vi que ele ia dar mesmo, realmente ele ia dar. Ele veio com a folha muito larga devido à terra estar forte. E veio com as flores aí. Vocês podem ver aí a carga. Veio com a carga igual o original quando a gente plantou. Então decidi colocar as redes de irrigação novamente. E arrochei adubo, né? E apliquei uma mão aqui de foliar para dar uma puxada nele. E daqui para frente agora a gente vai fazer os tratamentos como a gente vinha fazendo, as prevenção semanalmente, devido às chuvas aí. Tá período aí de chuva, né? Na nossa região aqui, bastante chuva. Nesse momento mesmo não tá chovendo, né? Mas quando ela iniciar novamente aí, não vai ter tempo para nada. Não vai ter tempo assim para você piscar, esperar o sol abrir que a chuva vem de novo, né? Que esse período de chuva é assim. Você espera a chuva passar achando que vai vir um sol para você cuidar da sua lavoura e na verdade não dá tempo para nada, né? Vem é mais sol. Então, esse é o vídeo mais aleatório de uma roça que eu já fiz na minha vida. Essa é a roça mais aleatória que eu já tive na vida. E eu vou falar para vocês, viu? Tá com muita qualidade. Vocês podem observar aí, ó. Cara, o vigor dos machis que nasceu e o vigor do jiló também, cara. E a produção, tá? A gente já vai ter que estar fazendo a colheitinha dele aí. Ó. Vai ter que estar fazendo a colheitinha aí na próxima semana. Porque os primeiros sempre é por baixo, né? Então você acaba não vendo tanta carga como deveria. Mas quando você abre os pés assim, você vê que tá cheio, cheio, cheio. Olha lá. Uma galha só que eu abri, ó, tá cheio. Então, é isso aí, galera. Para quem perguntou sobre a roça do jiló, estamos com a roça de jiló novamente. A roça que eu já tinha, que eu colhi 6 meses, que eu rocei, que eu gradeei 2 vezes. E aí a terra me devolveu ela novamente. Brotou novamente aí, estamos cuidando. E aí ganhei mais uma de machixe no meio, que é mais do que o dobro de jiló. E com espaço, né? O machixe não vai atrapalhar o jiló e nem o jiló o machixe, porque ele ficou bem raleado devido a gente ter gradeado e arrancado muitos pés. Aqui mesmo, ó, com espação aqui, ó, você vê? Aí só vai ter outro pé aqui, ó. Então, quando ele formar, ele não vai ficar fechado. E aí não vai atrapalhar o machixe, nem o machixe vai atrapalhar o jiló. E daqui pra frente eu vou fazer vídeo aqui mostrando pra vocês aí o desenvolvimento, tá? Dessa planta. Agradecer a Deus aí, né? A lavoura que ele me deu. Novamente espero colher mais 6 meses aqui o jiló de novo. Então acompanha a gente aí que a gente vai estar passando as dicas para vocês aí. E é isso aí, galera. Se você tem uma roça de jiló, Teresópolis, se você tem uma lavoura aí que foi bem cuidada,
você não tem condição financeira de estar fazendo outro plantio no local, faça a poda. Eu tenho vídeo aí mostrando poda do pimentão que eu fiz e colhi o pimentão 3 meses novamente. E agora o jiló. A gente colheu esse jiló 6 meses. Eu quis arrancar, não morreu, rebrotou e a gente tá aqui, ó, com a produção aí novamente e vamos trabalhar nele. O tempo que ele quiser produzir aí, a gente vai trabalhar nele novamente, adubando, cuidando direitinho com as prevenção. E se você tiver curiosidade de como cuidar de maxixe e jiló, acompanhe a gente no canal aí que nos próximos vídeos a gente traz novidade para vocês aí. Falou e até o próximo vídeo.